Mas vamos lá. Onde estávamos? Daí a gente, nos anos 70, aí, fabricando captadores, que era o carro-chefe, mas também pedais, já não fabricava guitarra. E chegamos a fabricar até amplificadores, umas caixas pequenas. Mas, assim, isso foi, vamos dizer, nos anos 80 a gente parou com os pedais e a gente atendia muita fábrica de instrumentos, porque daí, quando fechou essa outra fábrica, Capson, as empresas, a Giannini, Snake, começaram a comprar da gente, né? Então a demanda de cara já foi grande, né? Muito grande. A gente tinha... isso daí já é uma época que eu lembro, né? Que eu já tinha nascido. Mas bem pequeno mesmo. Nós temos hoje 2 prédios em São Paulo, na Pompeia. Um é o prédio mais antigo, que é onde estava a marcenaria do meu avô. Meu avô pegava um pedacinho desse prédio. Daí a gente foi comprando, né, e adquirimos o prédio inteiro. E o prédio inteiro virou fabricação de captadores. E a gente tinha lá, só fabricando captadores, 60 pessoas. Isso aí em que década? 80. Metade atendia a Rei dos Violões. Você vê a produção que os caras tinham, né? Só que... A Rei dos Violões, qual era a marca afinal? É Rei dos Violões? Saía como Rei, mas principalmente como Tonante. Ah, Tonante, tudo bem. Que agora está voltando, né? A Tonante, só que com instrumentos importados. Mas né? aí, era um caso, era um violão elétrico, né? Eles fabricavam guitarras também. Ah, é verdade também. Vocês faziam captação não para violão, para guitarra. Para violão também, mas principalmente para guitarra. Principalmente para guitarra. E daí, assim foi até os anos 90, quando teve a abertura de importação, que foi uma coisa assim, muito abrupta, né? E você pegar a história da indústria nacional de guitarras, estava indo, de repente, praticamente sumiu. Foi surgir depois dos anos 2000, e hoje a gente tem marcas de novo. Mas teve um período aí que você já não tinha praticamente guitarras nacionais. Você tinha pequenos fabricantes, né? Foi uma transição mal feita, né? Foi porque muito... Abriu, mas não preparou o mercado aqui para competir, né? Exato. E isso com tudo, né? Sim, com e tudo. Instrumentos musicais foi um dos que sentiu muito. Vocês sofreram também nessa época? Também. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro. Porque, assim, quando sumiram as fábricas... Porque, assim, qual que era a possibilidade quando aconteceu isso, de uma fábrica de guitarra? Acompanhar, tipo, virar um importador, né, também, e aproveitar dessa abertura, que foi o que a maioria fez. Virar um produtor de nicho, em vez de querer fabricar centenas de guitarras, fabricar uma pequena quantidade. Alguns fizeram isso. Ou o que aconteceu também, com uma boa parte, foi fechar. Não fez nenhuma das duas coisas e fechou porque não tinha. Aí vocês possivelmente mandaram metade da galera embora. Sim, daí a gente passou um período de adaptação também, porque a gente perdeu o nosso principal mercado. Né? E assim foi. A gente... Nessa época ainda não era Malagoli, né? Não. Entendi. Eu já trabalhava, assim, mais para o final dos anos 90, com pesquisa de captadores. Só que era uma coisa assim, não se via no mercado, nem por parte da nossa empresa e nem por parte de lojistas, do pessoal do mercado no geral, não percebia esse mercado da customização. Porque, assim, você não tinha fábrica de guitarra para vender o captador. Se você chegasse numa loja, o lojista falava, na época, muitos, pelo menos, que eu ia visitar junto com meu pai, não, mas por que a gente vai vender captador? A guitarra já vem com captador. É impressionante, assim, mas essa mentalidade atravessou uma parte dos anos 2000 ainda. Mas hoje em dia, você acha que a galera já vai para uma loja procurar um captador, é isso? Sim. Hoje. E eu tinha, já no começo dos anos 2000, o Henry Ho, me falava que no Japão tinha uma filosofia assim. Ele me contava, né? O cara vai numa loja, compra uma guitarra e já compra as peças para customizar. Eu falava, nossa, que sonho, né? Imagina se pudesse ser isso aqui. Mas como eu já estava mexendo com o desenvolvimento dos captadores, eu comecei a mostrar para as pessoas, né? E
mandava para uma revista, chegou a aparecer na Guitar Player, e as pessoas entravam em contato, porque viram na revista, e queriam comprar. Uma ou outra pessoa entrava em contato, eu queria comprar. Pô, mas como? Isso estamos falando no começo dos anos 2000, né? Uma coisa, não tinha loja virtual, era, Sim. né? Tudo era, não existia YouTube. A gente sempre tem que colocar as pessoas dentro de um certo contexto, né? Era uma outra época, mudou muito. E, um cara de um outro estado, se o cara tivesse em São Paulo, vem aqui na empresa, aconteceu. Mas a gente começou a ver uma certa procura, né? E começamos a oferecer o produto. Eu conversando com o pessoal lá na empresa, meu pai, meus tios, pô, vamos lançar um produto assim, porque era uma ruptura, né? Mas até então vocês ainda não fabricavam para o consumidor. Não. A gente vendia para o consumidor os captadores de violão. Ok. Porque era uma coisa assim que acontecia. O cara tinha um violão, até hoje acontece. No Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então, o cara tem lá um violão simples, mas o cara vai tocar em algum lugar, né? Ou quer gravar alguma coisa, o cara vai precisar de alguma coisa para captar o som do instrumento, né? Então a gente tinha, e até hoje, a gente tem um captador de boca que funciona para cordas magnéticas. Então você vai lá, prende na boca e você tem um instrumento elétrico. Você pode fazer isso com uma viola, com um violão, com um cavaquinho. Tá, mas como é que ele é ligado? Tem um cabo, você liga direto no amplificador. É uma bobina, né? Sim. Com um ímã lá no meio. É um captador bem simples, mas assim, era o que mais vendia. Vocês ainda fabricam? Ainda fabricamos, porque isso ainda vende numa determinada... Existem regiões do Brasil que ainda se consome esse tipo de produto. Mas é uma fabricação ainda considerável assim? Não, ainda fabrica porque tem uma demanda... É interessante ainda produzir, Entendi. mas está sendo cada vez mais restrito, assim, sabe? Entendi. Agora, se a gente voltar 30 anos, falavam também na empresa que só desse tipo de captador eram 10 mil peças por mês. Olha que coisa doida. E então, assim, a gente vendia esse produto, atendia as fábricas. Tinha uma produção enorme aí já. Sim, né? Imagino. E, cara, por que até hoje não sei se de repente existe algum tipo de captador que você possa realmente tirar e botar sem precisar de fazer, né, uma ligação mais complexa ali, né, cara, de tirar fio e botar fio. No violão? Um encaixe, não, na guitarra. Já tem, né? Já tem umas coisas assim. Vocês não pensam em fabricar alguma coisa assim, não? A gente tem... Eu tenho 2 guitarras lá na empresa que a gente criou um sistema de pôr e tirar os captadores sem soltar as cordas. Então, o acesso é feito pela parte de trás da guitarra. Ah, não, ok. Mas aí tem que ter uma guitarra preparada para isso, né? Tem que ser uma guitarra preparada. Agora, assim, o mais próximo disso que existe hoje e que a gente tem é um sistema solderless, que a elétrica ela tá lá toda blindada, que tem um parceiro nosso, o Edson, que monta esses circuitos. Então, tem os bornes, né, todos os encaixes, e funciona com qualquer captador. O captador não precisa ter o conector também. Sim. Você põe os próprios fios do captador, prende com uma chavezinha e tá feito. Mas então, é só isso, então. O cara poder... Aí, no caso, ficaria mais fácil o cara conseguir fazer uma customização, né? A única coisa, assim, o cara tendo... Porque não precisa usar soldador. Não precisa... Você vai lá prender 2, 3 fios, é muito tranquilo. Só precisa de uma chave de fenda. Agora, o cara só tem que ter uma certa vontade de soltar as cordas, tirar o escudo... Entendi. Mexer, né, na elétrica da guitarra. Ele continua precisando mexer então no escudo, tirar e tudo. Porque daí funciona para qualquer guitarra, né? Entendi. Você põe em qualquer instrumento. Agora, sem tirar as cordas, sem tirar o escudo, seria um acesso pela parte de trás. Ou eu já vi tem um cara no Instagram que ele criou umas peças assim que você coloca na guitarra, tipo um Lego, assim, sem série, tipo um cartucho. Então já tem os humbuckers, ou então você faz isso com single. Mas a guitarra, para isso ser uma coisa viável, os fabricantes de guitarra teriam que preparar para isso. É porque eu acho que não é como se fosse uma pilha, né? Que você chega e encaixa a pilha, né? Encaixar um computador. Seria viável isso, sim? Seria, se alguém fabricasse. Mas é interessante que o nosso mercado de instrumentos é muito tradicional.
Você vê que a Strato, que é a guitarra, e a Les Paul, que são as guitarras que todo mundo quer, uma Telecaster, são as mesmas guitarras. Há 80 anos. É. Né? E se o cara mexe, é igual a Les Paul, né? Aquela treta da Les Paul Sim, que deu, né? Se o cara vai e começa a mexer para tipo, tirar um pouco do peso, melhorar a ergonomia, melhorar a mão, o cara já não quer mais. Traiu o movimento. Traiu o movimento, né? O cara melhorou, mas piorou. É interessante isso, né? Que os defeitos são bem vistos, né? Os defeitos, né? Sim. Quando o Pedroni veio aqui, a gente estava falando sobre captador valvulado, né? A gente hoje quer um amplificador, valvulado, né? Porque começou com valvulado. Se tivesse começado com transistor, sim, talvez hoje todo mundo, pô, cara, o transistor que é o bom. As referências sonoras seriam essas, né? E exatamente isso. E as referências que se tornaram referências eram que os caras tinham acesso, ao que os caras tinham acesso na época. E isso vale para... Daí começam as polêmicas. Isso vale para madeira também. Tipo, o Ash, o Alder, não foram escolhidos porque eram as melhores madeiras pelo timbre, pela ressonância. Não vou falar que não sejam boas, mas elas foram escolhidas pela praticidade, é o que tinha. Era acessível, né? Era acessível. A gente vai ter nosso momento madeira, né? Precisa ser um momento madeira. Eu queria fechar um pouco, então, essa... da história. A parte da história. Então, virou o século aí, cara. Vocês começaram a se reerguer, foi isso? Sim. Daí, a gente começou, então, ter esses captadores, daí já virando para os anos 2000, mas, assim, oferecendo para algumas lojas e tal. Teve poucas lojas que compraram essa ideia. Ah, não, beleza, a gente vai colocar o produto aqui para vender. Mas a maioria das lojas... Isso eu falo sem medo, porque... Isso é real. E as lojas mais famosas era assim, tipo, captador. Eu tenho o Seymour Duncan aqui, tenho o DiMarzio, mas ninguém compra. Porque as pessoas não precisam de captador, a guitarra já vem com captador. Então, era uma coisa assim, o cara vai comprar um captador se estragar o captador da guitarra. Sim. E demora para estragar. Um captador não dura, né? Mas a gente até tentava argumentar, mas isso vai mudar. As pessoas vão customizar o instrumento. Isso já acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão, mas a gente só conseguiu fazer isso avançar a partir do momento que a gente teve a nossa loja virtual e vender diretamente para o consumidor. Porque daí a gente podia fazer uma propaganda e indicar, olha, você tem aonde comprar, compra aqui. E qual foi o ano que vocês começaram com a virtual, a loja virtual? A gente começou em parceria primeiro com uma empresa, né, um pessoal que fazia parte da loja virtual, depois a gente... a própria solução. Isso aí foi em 2005. Então você já tem bastante tempo, vocês estão aí, quase 20 anos. Já. E o site, você vê, tanto é que a gente conseguiu registrar captadores.com.br. Então, tipo... Pô, que bom, né, cara? Os caras até vários já brincaram, né? Porra, que ano que vocês registraram isso, né? Porque 2005, você vê, já quase 20 anos, né?